Como é que o senhor avalia o andamento, o acompanhamento dos casos das pessoas envolvidas com as prisões do 8 de janeiro, que estão sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive após a morte de uma pessoa envolvida nos atos do dia 8 de janeiro? Pois é, eu fiquei estarrecido, participei de uma audiência pública nessa semana, impactou todos os presentes a opinião de familiares de presos políticos que ainda estão tendo seus direitos vilipendiados. Direito a acesso aos autos, os advogados, a ampla defesa ao contraditório, né? E pessoas com comorbidades, por exemplo, como você tem o Jorginho, que está com depressão profunda, já teve vários atendimentos e pensa em suicídio. Eu expus no plenário do Senado Federal um áudio de um desses presos, desesperado, que não pode trabalhar, sem uma luz, porque está havendo um julgamento político dentro do STF, totalmente desproporcional, dão 17 anos de prisão para pessoas que entraram aqui, enquanto traficantes corruptos estão tendo aí suas penas aliviadas. Quer dizer, as pessoas sem denúncia, as pessoas sem provas, passando por esse tipo de humilhação porque pensa diferente do sistema político. Quem errou tem que pagar. Quem quebrou, eventualmente, tem que pagar, mas de acordo com a lei brasileira. Não é isso que está acontecendo e nós vamos lutar no limite de nossas forças para buscar a verdade. Eu entrei no STF essa semana também com um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para visitar. Olha a que ponto nós chegamos. Hoje os parlamentares do Brasil e o mundo está sabendo disso, porque nós estamos denunciando internacionalmente nos Estados Unidos, na Europa, América do Sul, em congressos, em eventos na OEA, na ONU. E vamos agora também ao Mercosul fazer esse papel, porque o mundo precisa saber que a gente não está em democracia no Brasil. É uma farsa. Nós temos que pedir, parlamentares, pedir autorização para visitar preso político no Brasil. Olha que mancha na história da nossa República. E aqui, ontem eu peguei no plenário do Senado, era uma sessão, essa semana inteira foi sessão remota, virtual, mas os senadores que estavam quase todos assinaram, né, para visitar presos. Tem pessoas como, por exemplo, o Naime, que foi bater no hospital com dores, com problemas graves, continua preso. O Jorginho, né, e outros brasileiros que estão com seus direitos desrespeitados, direitos constitucionais. Então, eu já consegui, junto aos colegas do Senado, aprovar uma audiência pública também aqui na Comissão de Segurança, para ouvir os advogados dos presos, ouvir juristas. Até o ministro Alexandre de Moraes foi chamado também pelo Senado. Vamos ver se ele vai vir, se respeita esse parlamento. Já é bem a quinta vez que é chamado, não veio nenhuma, mas a gente vai realizar essa audiência com ele ou sem ele, para que a gente possa ouvir as pessoas e que tudo isso que está acontecendo no Brasil fique às claras. O que está oculto precisa ser revelado à população e a injustiça tem que terminar nesse país, que é um país de gente pacífica, de gente do bem, de gente que não merece esse tipo de ditadura que nós estamos tendo aqui. A gente viu um brasileiro morto e a família dele estava aqui no Congresso. Olhar nos olhos das filhas dele é uma coisa que dói. Estão com a dor profunda de uma morte injusta. É um assassinato sob a tutela do Estado brasileiro, porque o pedido tinha sido feito há 2 meses e meio, 8 pedidos de soltura dele da PGR, e o cara foi morto, morreu ali sem atendimento praticamente. Então é um absurdo que o STF, que alguns ministros estão fazendo, é desumano. Por isso muitos brasileiros estão indo para a rua. Dia 10, né, eu estarei com eles, inclusive para que a gente não tenha um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal, um político que a vida toda dentro de sindicato, com ideologia, que vai para o STF, que já é tão criticado por ter politicagem dentro, interferência. A gente não pode, a gente tem que resguardar. O Senado está se levantando, finalmente. Não vamos deixar o Senado cair. Precisamos do apoio da população para que os direitos das pessoas sejam respeitados, porque mesmo depois da morte do Clériston, tem gente ainda com comorbidade, gente ainda sem denúncia, preso preventivamente, quanto a lei é muito clara e a gente não pode descansar com relação à injustiça.